Bom dia, crianças! Vamos a mais uma aula de hoje, tá? Hoje nós iremos estudar no livro azul, tá? No livro de matemática, este livro aqui, tá bom? Vamos estudar na página 76, tá? Então, hoje nós iremos ver a igualdade e a desigualdade, tá? Então, na página 76, diz assim: que legal! É igual, são 3 dedoches em cada mão, né? Então, o que é dedoche? Vocês conhecem o que é dedoche? Então, dedoches são espécie de bonequinhos que você pode colocar na mão, tá? Para quem não sabe, colocar nos dedinhos e você vai contar historinhas, né? Tem gente que faz dos 3 porquinhos, né? Da Chapeuzinho Vermelho, né? E tem outros contos também. Então, é uma forma, né, de você contar historinhas, tá? Então, isso é dedoche, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre o sinal da igualdade, tá bom? O que é o sinal da igualdade? O sinal da igualdade, ele é usado, tá? Quando nós temos a mesma quantidade, né? A mesma quantidade de objetos, tá? Na mão, né? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 4 canetinhas. Olha, tem uma da cor lilás, uma azul claro, né? Que a gente pode também chamar de azul bebê. O rosa, né? E o azul, né? O azul escuro. Então, eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu for dividir, vamos supor, né? Se eu for dividir 2 canetinhas deste lado e 2 canetinhas deste outro lado. Então, eu tenho a mesma quantidade em cada mão. Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2. Eu tenho a mesma quantidade em cada mão? Quem falou que sim, parabéns, você acertou, tá? Então, eu tenho a mesma quantidade em cada mão. Então, para me representar usando o sinal da igualdade, eu vou usar este sinal aqui, tá? Olha, este sinal que está aqui, ó, são 2 pauzinhos um em cima do outro, né? E ele é igual. Eu tenho até um exemplo aqui, ó. Deste lado eu tenho 2 laranjas, do outro lado 2 laranjas. Então, eu tenho a mesma quantidade, né? Então, eu tenho 2 aqui, tá? Até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Olha, né? Então, olha só. Eu tenho 2 laranjas aqui, vou representar com o numeral 2, né? E tenho 2 laranjas aqui que eu vou representar também com o numeral 2. Então, para vocês verem como os dois números são iguais, então eu tenho que usar o sinal, este sinal da igualdade, tá bom? Então, este é o sinal de igual. Olha como se escreve igual. I-G-U-A-L. Então, eu tenho aqui a palavrinha igual, tá? Então, quando os números também forem igual, a gente coloca, né, o sinal de igual, tá bom? Então, aqui o que nós vemos, né, acabamos de ver, foi o sinal da igualdade, tá? Agora, a gente vai ver o sinal da desigualdade, tá bom?
Como eu acabei de falar, né, nós vamos ver agora o sinal da desigualdade, que é o diferente, tá? Nós vimos agora o sinal da igualdade, agora nós vamos ver o sinal da desigualdade, que é o diferente. Vamos lá novamente, vou pegar as canetinhas, tá? Agora, aqui eu tenho quantas canetinhas, né? Eu vou ter, quem falou 3, tá? Acertou, parabéns, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 canetinhas desse lado da minha mão, tá? E desse lado, eu vou ter quantas canetinhas? Quem falou 1 canetinha acertou. Muito bem, parabéns, tá? Então, desse lado eu tenho 3 canetinhas e desse lado eu tenho 1 canetinha. Então, tá aqui igual, tá a mesma quantidade? Não, né? Não está a mesma quantidade. Desse lado eu tenho mais canetinha do que desse. Então, não tá igual. Eu posso usar o sinal de igualdade aqui? Não, não posso, né? Eu já vou usar outro sinalzinho, né? Que é o diferente, para dizer que eu tenho quantidades aqui diferentes, tá? Eu fiz um outro exemplo aqui, ó, tá bom? Olha como é o sinal de diferente, né? O sinal de diferente é que nem esse daqui, ó, tá? Agora, é 2 tracinhos, tá? Com um corte no meio. Então, ele é o sinal de diferente. Olha o exemplo que eu fiz. Aqui eu tenho um coração e aqui eu tenho 2 corações, né? Então, qual é o símbolo que eu vou usar, né? Eu já coloquei aqui, ó. É o símbolo do diferente, 2 tracinhos com um corte, né? Então, aqui eu tenho o símbolo do diferente, tá? Não vão confundir. Então, quando eu tenho a mesma quantidade, eu uso o sinal, né? Eu vou usar o sinal de igual, quando eu tenho a mesma quantidade. Mas quando as quantidades, né, são diferentes, tá? Eu vou usar o sinal de, eu vou usar o sinal de diferente, tá bom? Então, aqui, ó, vou marcar. Então, aqui, ó, eu tenho quantos corações, ó? Eu tenho 2 e aqui eu tenho um coração. Eu tenho a mesma quantidade? Não. Então, eu vou usar este sinalzinho que está aqui, ó. O sinal de diferente, tá? Então, eu não posso usar o sinal de igual, porque as quantidades não tá o mesmo número. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, eu não posso usar o sinal de igual, porque os números estão diferentes. Então, as quantidades estão diferentes, tá? Eu só posso usar sinal de igual quando tá o mesmo número. Se aqui tem 2, aqui tem que ter 2. Se aqui tem 1, aqui teria que ter 1, tá? Então, nós temos aqui o diferente, tá? Só relembrando, e aqui nós temos o igual, tá bom? Olha só. O igual, tá bom? Agora vamos para a atividade do livro, tá? Nós iremos ver na página 76, tá? Primeiro o sinal de igual, tá bom? Então vamos lá, começar.
Diz assim, ó. Que legal, é igual, são 3 dedoches em cada mão, né? Então, tem os porquinhos, em cada mão tem 3 dedoches. Então, que sinal eu vou usar? Eu vou usar o sinal de I, ó, o sinal de igual, né? Porque eles têm a mesma quantidade em cada mão. A quantidade de dedoche é igual nas duas mãos. Escreva nos quadros o número de dedoche em cada mão. Complete com o sinal de igual, tá bom? Então, vocês vão colocar, né, aonde tá faltando a quantidade indicada de cada mão e vão colocar o sinal de igual, né? Esse tá bem facilzinho, tá bom? E aí vai ter uma atividade de arte, né, para você poder brincar depois. Destaque e monte os dedoches da página 195, né? Que são aquelas páginas que vêm de apoio, né, para você fazer as atividades extras, né? Então, na página 195, lá atrás do seu livro, tá? Olha só o que vai ter para você contar a historinha, poder brincar, olha. Vai ter os dedoches, tá bom? Que legal, hein? Aí, ó. Use para contar a história dos 3 porquinhos aos familiares e amigos, né? Olha aí você vai poder criar uma história, contar uma história, né? Aí para sua família, tá bom? Na página 77... Agora, nós vamos ver o sinal da desigualdade, que eu falei, né? Que é o sinal de diferente. Não esqueçam, diferente é este sinal, tá bom? Este que é o sinal de diferente, tá? Diz assim, gente, é diferente. São 5 cachorros em uma cesta e 3 cachorrinhos na outra cesta, né? Então, temos, como vocês podem observar aí no livro de vocês, tá? 5 cachorrinhos numa cesta e 3 cachorrinhos na outra cesta. Tá igual a mesma quantidade? Não, porque num lado tem 5 e no outro tem 3. Tem a mesma quantidade de dedos? Não. Então, é usado o sinal de diferente, tá bom? Agora abaixo diz assim: agora escreva nos quadros o número de gatinhos em cada cesta abaixo. Então, você vai colocar o número de gatinhos, tá? No quadrado, vai contar e vai ver se tá a mesma quantidade. Se não tiver a mesma quantidade, você vai ter que usar o sinal de diferente bem no meio, tá? A quantidade de gatinhos nessas duas cestas é igual ou é diferente? Não tá igual, né? Com que nem eu falei, né? Numa cesta, né, tem 2 gatinhos e na outra cesta tem 1, 2, 3, 4 gatinhos. Então, está diferente. Aí você vai escrever o nomezinho, né? Diferente lá embaixo, né? Como resposta, tá? Abaixo aqui aonde tá se fazendo a pergunta. Aqui embaixo, tá bom? Bem aqui abaixo, tá? Onde tá fazendo a pergunta, você vai colocar diferente. Virando a página, nós temos a 78. Diz assim: desenhe rosquinha para deixar os 2 pratos com uma quantidade igual de biscoito. Então, você tem que desenhar a mesma quantidade. Se você desenhar uma de um lado, você tem que desenhar uma do outro lado, tá? Quantos biscoitos você desenhou em cada prato? Aí você vai ter que colocar nesse quadrinho aí quantos biscoitos você desenhou. Desenhe flor para deixar os 2 vasos com uma quantidade diferente. Agora aqui é diferente, tá? Você vai desenhar a quantidade, né, de flores para deixar os vasos diferentes, tá bom?
Depois da página 78, que você tem que deixar os vasos com quantidade diferente e colocar quantas flores você desenhou, você vai virar para a página 79, tá bom? Brincando com os dedos também se aprende se é igual ou diferente, né? Aí você vai ter que colocar, ou você coloca o sinal, né, de igual, né? Qual é o sinal de igual, né? É este aqui, ó. Ou você coloca o sinal de igual, tá? Ou o sinal de diferente, esse sinal, né? Ele tá pedindo para escrever, né? Para você escrever diferente ou igual como resposta, tá? Ou igual. Mas vocês podem colocar o sinal, tá? Para vocês vai ficar mais fácil, tá bom? Então, vocês podem colocar o sinal. Então, de um lado ele tá apontando, ó. Tenho 2 dedos, do outro lado também eu tenho quantos dedinhos, ó? 1, 2. Do outro lado, 1, 2. Então, nós temos o quê? Igual ou diferente? Quem respondeu que é igual, acertou. Parabéns, tá bom? Então, você vai usar o sinal de igual, ó, sinalzinho de igual, os 2 tracinhos, tá? Aí, tem as outras quantidades também, né? Aí, você vai contar os dedinhos e vai colocando os sinais, tá? Aí, cada situação, para cada situação, responda se a quantidade de dedos levantados é igual ou diferente, tá bom? Então, aí você vai contar e vai saber se tá igual ou diferente, tá bom? Se tá a mesma quantidade ou não está a mesma quantidade. Na página 80, depois da página 79, que nós acabamos de ver dos dedinhos, na página 80 diz assim: brincando de pintar, a gente não esquece. É igual ou diferente? Em cada bezerro, desenhe tantas quantas pintas estiverem indicadas. Depois diga se a quantidade são iguais ou diferentes, tá? Ele tá colocando no bezerro uns números, né? Então, num bezerro tem 3, no outro tem 4. Então, num bezerro, você vai desenhar a quantidade que ele tá pedindo. Nessa daqui, ele tá pedindo 3 e nessa daqui ele está pedindo 4, né? Ele está pedindo para desenhar 4 pintas nesta, tá bom? Aí você vai desenhar e depois você vai dizer qual é, né? Se eles estão iguais ou diferentes. Repita 5 vezes encarrilhado, sem errar nem tomar fôlego. Vaca preta, boi pintado. Isso daqui só é uma frasezinha, tá bom? Desenhe peixe nos aquários de acordo com o número indicado nos quadros. Depois diga se as quantidades são iguais ou diferentes. Aí aqui é outra, né, resposta. Aí você vai desenhar os 8, né, que ele tá pedindo para você desenhar em cada aquário, 8 peixinhos. Aí você vai dizer se tá igual ou diferente, né? Vocês observem os números. Se tem o mesmo número, eu vou usar o sinal de igual. Se os números estão diferentes, né? Olha aí, se tiver assim, números diferentes, você vai usar o sinal de diferente, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje de matemática, tá? Até amanhã, crianças, um beijo, tá? Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!